Resolvendo mais uma questão, nós temos o seguinte enunciado. O rei e a caça é condição necessária para o duque sair do castelo, e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir, e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O barão não sorriu. Logo, letra A duquesa foi ao jardim, ou o conde encontrou a princesa. Letra B, se o duque não saiu do castelo, então o conde encontrou a princesa. Na letra C, o rei não foi à caça e o conde não encontrou a princesa. Na letra D, o rei foi à caça e a duquesa não foi ao jardim. Na letra E, o duque saiu do castelo e o rei não foi à caça. Bem, gente, aqui para resolver essa questão, primeiramente nós temos que reescrever esse enunciado. Que aqui está escrito na forma de utilizando a palavra condição necessária e condição suficiente. Nós sabemos o seguinte: numa condicional, a primeira parte da condicional, ela é condição suficiente para alguma coisa. E a segunda parte da condicional, ela é condição necessária para alguma coisa. Então, essa frase aqui, ó, o rei e a caça é condição necessária para o duque sair do castelo e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Nós podemos reescrever da seguinte forma, ó. Se o duque sair do castelo, então o rei vai à caça. E se o rei vai à caça, então a duquesa vai ao jardim. Só explicando. Ó, o rei e a caça é condição o quê? Necessária. Condição necessária faz parte da segunda parte, né, da condicional. Então, a segunda parte da condicional, ela é condição necessária. Sair do castelo. Então, ó, o duque sair do castelo, ó, se o duque sair do castelo, então o rei vai à caça. Pronto, tá aqui, ó. E, aí nós temos aqui a conjunção e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Então fica como? Se o rei vai à caça, então a duquesa vai ao jardim. Então, para nós entendermos isso aqui, a melhor forma é reescrever dessa forma. Se o duque sair do castelo, então o rei vai à caça, e se o rei vai à caça, então a duquesa vai ao jardim. A segunda premissa diz, por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir, e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Ora, se aqui está dizendo que é condição necessária e suficiente, então nós estamos tratando aqui de quê? De uma bicondicional. Então, reescrevendo essa frase, ficaria da seguinte forma, ó. O conde encontrar a princesa, ó, se e só se, ou se e somente se o barão sorrir. Tá bem aqui, ó. O conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente. Então, o conde encontra a princesa se e somente se o barão sorrir. Ok? E a outra parte diz assim, ó, e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. Então, se a duquesa vai ao jardim, então o conde encontra a princesa. Dessa forma, reescrevendo, aí já fica mais fácil. E o final, a terceira diz que o barão não sorriu. Então, gente, muito bem. Então, aqui dessa forma, né, escrevendo as premissas na sua forma natural, fica mais fácil agora de nós encontrarmos. Então, primeiro, nós vamos substituir, né, as letras, né, substituir as palavras por letra para ficar mais simples. Então, nós vamos chamar de D, o duque sair do castelo. Vamos chamar de R, o rei vai à caça. Vamos chamar de J, a duquesa vai ao jardim. Vamos chamar de C, o conde encontra a princesa. E nós vamos chamar de B, o conde sorri. Tá? Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi interpretar o enunciado. E eu disse o seguinte, que a melhor forma de nós resolvermos isso é colocando as condicionais na sua ordem normal. A primeira parte da condicional, sempre ela é chamada de condição suficiente para alguma coisa.
E a segunda parte da condicional é condição necessária para alguma coisa. Então, dizer que o rei e a caça é condição suficiente para o duque sair do castelo é a mesma coisa que disser, se o duque sair do castelo, então o rei vai à caça. E é condição suficiente para a duquesa, condição suficiente. Então, se o rei vai à caça, então a duquesa vai ao jardim, tá bom? Agora, interpretando isso aqui simbolicamente, nós vamos ter o seguinte, aqui eu tenho uma condicional. Então, se o duque sair do jardim, quem é o duque sair do jardim, do castelo? Não é o D? Então, se D, então o rei vai à caça. Se D, então R. E se o rei vai à caça, R, então a duquesa vai ao jardim. Cadê a duquesa? Então, J. Então, tá aqui, interpretando, fica mais fácil assim. A segunda diz o seguinte, o conde encontra a princesa se e somente se o barão sorrir. Aqui nós temos o quê? Uma bicondicional. Então, o conde encontra a princesa, tá aqui o C, se e somente se, tá aqui a bicondicional, o barão sorrir, que é B. E se a duquesa vai ao jardim, tá aqui, se a duquesa vai ao jardim, então C. Quem é C? O conde encontra a princesa. E a terceira premissa diz que o barão não sorri. A dificuldade desse exercício, a maior dificuldade se encontra aqui. Então, com isso aqui, a gente já fica mais fácil de resolver a questão. Então, nós vamos agora encontrar, a solução para esse problema. Como nós temos aqui, uma proposição simples, então, para resolver essa questão, vamos considerar todas as premissas como sendo verdadeiras. Se eu considero as premissas como sendo verdadeiras, eu sei o quê? Que o não B tem que ser o quê? Verdadeiro. Se o não B é verdadeiro, logo o B é falso. Então, encontrei o primeiro valor, foi o valor de B, que é falso. Substituo o valor de B, eu vou ter o seguinte, V, que é verdadeiro, e aqui eu tenho, C e falso. Aqui nós temos uma bicondicional. Aqui eu aproveitei e coloquei a tabela verdade da bicondicional. Então, veja, se eu tenho uma bicondicional, o que eu sei é o seguinte, aqui eu tenho uma conjunção. A conjunção só vai ser verdadeira e esse resultado tem que ser verdadeiro. Então, o que eu sei aqui? Eu sei o seguinte, que para que essa premissa seja verdadeira, esse resultado tem que ser verdadeiro e esse resultado aqui também tem que ser verdadeiro. Como é que eu sei disso? Porque aqui nós temos uma conjunção. E a conjunção só vai ter valor verdadeiro se todas as proposições forem o quê? Verdadeiras. Então, nesse caso aqui, essa proposição aqui tem que ser verdadeira. Então, fica se e somente se falso, igual verdadeiro. Ora, eu tenho aqui uma bicondicional. Se o segundo elemento da bicondicional é falso, tá aqui, falso e falso. Eu quero ter como resultado verdadeiro. Então, nós sabemos o seguinte, que na bicondicional, se os dois resultados forem iguais, se as duas proposições forem iguais, o resultado vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. E se forem diferentes, o resultado vai ser falso. Então, para que isso aqui tenha valor verdadeiro, logo o C tem que assumir que valor? Aqui, o segundo é falso, o primeiro tem que assumir o quê? O primeiro tem que assumir valor falso. Então, C também é falso. Só explicando. Aqui eu tenho uma conjunção, C, então F, e J, então C. Uma condicional. Se somente se F, né? Muito bem. Como eu tenho uma conjunção, para que isso aqui seja verdadeiro, obrigatoriamente, esse resultado tem que ser verdadeiro e esse resultado tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, se eu sei que esse resultado é verdadeiro, acontece que eu tenho aqui uma bicondicional. A tabela verdade da bicondicional me diz o seguinte, quando as proposições são iguais, o resultado é verdadeiro. Quando as proposições são diferentes, o resultado é falso. Se o segundo elemento da bicondicional é falso, então, para tornar essa sentença aqui verdadeira, então o valor de C tem que ser o quê? Falso, igual nós vimos aqui, para que torne isso aqui tudo verdadeiro. Agora que eu já tenho o valor de C, eu vou substituir, Então, substituir aqui eu já tenho o resultado verdadeiro. Então, agora eu vou pegar esse resultado aqui, que eu sei que obrigatoriamente também tem que ser o quê? Verdadeiro. Se aqui é verdadeira, que tem que ser verdadeiro para que toda premissa seja verdadeiro, ok? Muito bem.
Então, aqui agora eu tenho uma condicional. Então, em que o segundo elemento é falso. Estamos aqui, a condicional que o segundo elemento é falso. Ora, se o segundo elemento é falso e eu quero obter um resultado verdadeiro, então, obrigatoriamente, esse primeiro resultado tem que ser o quê? Tem que ser falso, ó. Porque se ele for verdadeiro, nós vamos chegar aqui, ó, VF. E VF, resultado falso. Isso na condicional, na tabela verdade da condicional. Então, nós concluímos que o J também é falso. Substituindo o J aqui, nós vamos obter o seguinte. Aqui, igualmente a P2, nós temos uma conjunção. Essa conjunção tem obrigatoriamente que assumir resultado que? Verdadeiro. Tanto esse como esse. Porque a conjunção só é verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Então, nós vamos assumir que esse resultado aqui tem que ser verdadeiro. Aqui eu tenho uma condicional, em que o segundo elemento é falso. Ora, aqui, ó, uma condicional que o segundo elemento é falso. Para obter resultado verdadeiro, então o R obrigatoriamente tem que ser falso. Então, eu encontrei mais um resultado, que R é igual a falso. Substituindo, ficamos aqui, ó. Vamos resolver isso aqui. Esse resultado aqui tem que ser o quê? Verdadeiro. Se esse resultado aqui é verdadeiro, então, obrigatoriamente, esse D aqui tem que ser o quê? Tem que ser falso. Por quê? Nós temos aqui uma condicional. O segundo elemento da condicional é falso. Se o segundo elemento da condicional é falso, para ter um resultado verdadeiro, o primeiro também tem que ser falso. Logo, nós concluímos que todas as proposições são falsas. Então, assim fica assim, ó. Aqui ficaria verdadeiro e aqui ficaria verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. E aqui deu verdadeiro. Ok? Então, nós já temos de posse dos resultados. D é falso, R é falso, J é falso, C é falso e B é falso. E o que significa isso? Quem era o D? O D dizia que o Duque saía do castelo. Então, como o D é falso, então nós sabemos que o Duque não saiu do castelo. R, o rei vai à caça. Ora, R é falsa, então o rei não foi à caça. J é falso, dizia que a duquesa vai ao jardim, então a duquesa não vai ao jardim, ou não foi ao jardim. O C é falso, que diz o C? Que a condesa encontra a princesa. O conde encontra a princesa, então o conde não encontra a princesa, ou não encontrou, tanto faz. O B é falso, o tempo verbal a gente adequa de acordo com o que precisa. O B é falso. O barão sorri. Então, o barão não sorri. Ó, observa que já dissemos aqui, né? Que o barão não sorriu. Muito bem, gente. Então, aqui, agora nós vamos, então, né, comparar os resultados e encontrar a resposta correta. Aqui na letra A diz que a duquesa foi ao jardim. A duquesa foi ao jardim, gente? A duquesa, ó, não foi ao jardim. Ó. Aqui, no caso, nós colocamos não vai, mas tanto faz. Não foi ao jardim. Então, se ela não foi ao jardim, então isso aqui é verdadeiro. Aliás, desculpa, aqui nós estamos dizendo que ela foi ao jardim, né? E nós encontramos que ela não foi ao jardim. Então, isso aqui é falso. Ou o conde encontrou a princesa. E nós vimos que o conde não encontrou a princesa foi coisa nenhuma. Então, isso aqui também é falso. Falso ou falso, resultado falso. Se o duque não saiu do castelo, ora, o duque não saiu do castelo, correto, ó. Cadê o duque? O duque não saiu do castelo, então isso aqui é falso. Desculpa, isso aqui é verdadeiro. Desculpa. O duque realmente não saiu do castelo. Tá bem aqui, ó. O duque não saiu do castelo. Tá na minha cara e eu ainda erro ainda, né? O duque não saiu do castelo. Então, o conde encontrou a princesa. O conde encontrou a princesa, gente? Não, ó. O conde não encontrou a princesa. Isso aqui é falso. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é uma condicional, em que o primeiro elemento é verdadeiro e o segundo é falso. Somente nesse caso, esse resultado vai ser falso. Então, na condicional, quando o primeiro elemento é verdadeiro e o segundo elemento é falso, então é o único caso em que a condicional assume valor lógico falso. Então, nesse caso aqui, é falso. O rei não foi à caça. Aqui está dizendo que o rei realmente não foi à caça. Então, isso aqui é verdadeiro. O conde não encontrou a princesa. Olha, o conde realmente não encontrou a princesa. Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. O rei foi à caça. Não, ó, o rei não foi à caça, então é falso.
A duquesa não foi ao jardim. Correto. A duquesa não foi ao jardim, realmente. Então, verdadeiro. Falso e verdadeiro, resultado falso. O duque saiu do castelo. O duque não saiu do castelo, então é falso. O rei não foi à caça. Ó, realmente, o rei não foi à caça. Isso aqui é verdadeiro. Só que aqui eu tenho falso e verdadeiro, resultado falso. Então, o único que contém valor lógico resultante verdadeiro é a letra C. Portanto, a resposta correta é a letra C. Tá? Espero que você tenha entendido. Um abraço e até a próxima.